Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Lá. Agradecemos a presença de todos. Faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Prece inicial, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, Mias? Rosinha, posso falar, filha? Pode sim, querida. Fica à vontade. Que caiu numa página aqui que é bem para hoje mesmo. Página 295. Não são os que gozam saúde que precisam de médico.
Evangelho segundo o Espiritismo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem-se-lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ouvir um falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número no mundo do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só os mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância? Quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a sua própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda e pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A primeira coisa que já dá para a gente dizer aqui é que todo médium, né, tudo que ele fala, escreve, escuta, é sempre primeiro para ele. E quem abraça a mediunidade é porque foi muito devedor, é muito devedor.
Então, quando vocês sabem que alguém é médium, não pensem que é uma pessoa iluminada, né? A não ser, né, os casos que a gente já conhece, né? Chico, Divaldo, etc. Mas a maioria de nós, e todos nós somos médiums em alguma extensão, mas fala aqui de mim. É porque os meus boletos espirituais e morais são muito extensos. Então, a mediunidade, ao mesmo tempo, é uma maneira de pagar mais rápido esses débitos e uma maneira também de escrevendo aquilo que eu mesmo preciso, de falando aquilo que eu mesmo preciso, me modificar um pouco mais rápido. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Ou seja, a mediunidade, para ela ser bem realizada, ela precisa do quê? Renúncia. Renúncia e modificação de hábitos. Então, se eu continuo entregue, né, à sexualidade desregrada, à bebida, aos vícios de toda a ordem, eu, como médium, vou estar a serviço dos espíritos superiores ou dos espíritos trevosos? Muito provavelmente dos espíritos trevosos. A mediunidade, ela começa como um convite. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao atendimento fraterno e o médium que ali estava falou: olha, você precisa desenvolver a mediunidade. E eu lembro que era uma época muito conturbada na minha vida, em que a qualidade dos meus pensamentos era baixíssima. Então, é claro que aquele médium não me disse isso, eu só fui perceber isso depois. Mas o que ele queria me dizer é o seguinte: você precisa abraçar um outro caminho que seja incompatível com a vida que você vive hoje, para que, caminhando neste outro caminho, você queira abandonar o caminho que você está agora. E daí eu fiz o curso de médium, comecei a trabalhar no centro espírita, até achei que eu não seria selecionado, porque, né, qualidade dos meus pensamentos, as minhas dificuldades morais eram muito grandes. Mas eu fui surpreendido. Nossa, me aceitaram? Né? Ou seja, eu tive um voto de confiança, né, dos amigos espirituais. Vamos ver se ele se emenda. E aí você vai fazendo, vai aprendendo. Aí eu tive que parar de jogar de parar videogame, jogar videogame, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu parei de beber, mas era algo que para mim não foi tão difícil, porque eu já bebia pouco. E agora o último pedido, vamos assim dizer, foi que eu abandonasse todo e qualquer programa televisivo, filme que tivesse violência, cenas de sexo. Bom, 95% eu não estou mais apto a assistir. Mas isso é bom, porque isso chama-se curadoria moral, né? Então, quanto menos lixo eu coloco para dentro, menos lixo eu exteriorizo. E uma das coisas que tem me ajudado muito
desde a pandemia, é um hábito que eu adotei. Então, assim, eu vou caminhar ou vou andar de bicicleta, eu coloco lá uma palestra e vou andando, vou pedalando. Antes eu escutava música, que era, assim, meio inútil. Então agora eu tenho chance de me modificar um pouco mais. E eu vejo que a quantidade de informações negativas, vibrações negativas que a gente recebe é tão alta que se a gente não entrar no mar do evangelho, se a gente não ficar pelo menos até a cintura nele, ou seja, exposto diariamente, né, a informações positivas, né, de fé, de coragem, de modificação, né? Aí o dia que eu piso na bola, eu vejo, nossa, hoje não foi tão bem, né? Eu fui egoísta, eu falei o que não devia, eu não contribuí o que eu podia. Então, coisas antes que eu não conseguia identificar, né, porque eu não estava atento, hoje pelo menos eu consigo identificar um pouco mais. Então, eu já sei, eu já sei aonde eu preciso corrigir os meus rumos. E a mediunidade é isso. É um acelerador, é um instrumento para que você consiga avançar um pouco mais rápido. Comentários? A responsabilidade é tremenda, né? A exigência também, né? Porque para exercer a mediunidade nos tempos odiernos aqui é, mu- é muito difícil. A estrada é muito dificultosa. Mas como diz aqui na prece inicial, né? Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Eu creio que essa colocação aí da prece inicial das reuniões seja muito esclarecedora a respeito da função do médium na sociedade em que nós vivemos, né? Na difusão do espiritismo, né? Da codificação espírita. Sem ele, seria impossível se efetivar, né, e alcançar os objetivos que o codificador e a terceira revelação espera de todos nós, né, meu irmão? Obrigado. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu quero falar que isso acaba e tá dando barulho pra ele. Nossa. Tá bom. Não, eu queria dizer que. Mas tá dando eco aqui pra mim. Agora eu não sei. Não, eu queria dar o meu testemunho no sentido de, né, que a mediunidade dele acaba refletindo aqui em casa. Que, né, eu não sou médium diretamente, mas, por exemplo, se ele acabou não assistindo mais filmes, séries, alguma coisa assim de cunho violento ou tudo mais, isso acaba refletindo aqui em casa também. Aí eu também, né, não assisto mais, eu também acabo indo para esse outro lado, né? Agora aqui em casa, filme, série, alguma coisa só no que se refere ao espiritismo. Ou então, né, no quesito psicologia, que daí eu estudo a minha área, mas semana passada a gente até tentou assistir uma série que a gente assistiu há um tempo atrás, assim, mas não deu muito certo. Foi pedido que a gente não desse continuidade. Então, assim, só para dizer que acaba refletindo positivamente aqui em casa também, assim, né?
no sentido de ajudar, assim, né? Eu, no crescimento meio da Marina também, enquanto família. Então, era isso que eu queria compartilhar. Obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Então, o que a gente pode depreender disso é que nós temos que atentar para o padrão vibratório das nossas casas, né? Nós temos que energizá-la. E nós usamos, né, o Instituto da Prece, das boas vibrações, dos bons pensamentos. Mas se a gente consociar essas boas intenções com a assistência dessas séries extremamente violentas, né? Até estúpidas, isso conflita, não, Fred? Conflita com a nossa formação, com os nossos objetivos, né? Então, eu também, volta e meia, eu me surpreendo assistindo algumas porcarias aí, mas eu paro logo. À medida que você vai aparecendo coisas aí intragáveis, né? É melhor a gente mudar de canal, vamos assistir Alienígenas do Passado, vamos assistir esses, esses outros programas aí que trazem mais conhecimento para a gente ou que nos leve a refletir sobre tudo o que ocorre. Agora mesmo, antes de a gente iniciar, eu estava assistindo uma matéria sobre os agroglifos, Fred. É algo que a gente poderia falar a qualquer hora, né? Nossos irmãos aí do espaço mandam-nos mensagens aí extraordinárias, né? Só que elas são inacessíveis aos nossos conhecimentos. Pode ser que na Terra tenha pessoas que consigam decifrar, né, essas mensagens. Eu creio que sim. Seria até algo interessante para você uma hora fazer um questionamento aí aos seus mentores, né, sobre essas mensagens, né? Tentam desmistificar a todo custo, né? Tentam fazer, só que elas aparecem do nada, né? Da noite para o dia. E quando os humanos tentam repetir, levam semanas e usam, e é necessário mais de 100 pessoas para se fazer metade do que eles fazem. Então, são coisas, né, que nós temos que refletir. Os irmãos do espaço estão aí para nos auxiliar, né? Não só da espiritualidade, mas de outros mundos mais fluídicos, né? Que, de uma certa forma, são afetados pelas emanações ruins que são enviadas aqui, né? Pelos humanos, né? E suas más tendências. Obrigado. Algo que eu demorei para entender é que quando você é médium ou se torna médium, você não é médium só no centro espírita, só no trabalho mediúnico. Você é médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, assim, se eu quero ajudar as outras pessoas, né, e ao mesmo tempo crescer, né, moralmente, espiritualmente, eu tenho que fazer aquele esforço que nós falamos de dominar as nossas más tendências, né? E assim é claro, né? Você sabe, Paulo dizia, né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém, né? E a maioria das coisas não nos convém, né? Então, se a gente quer entregar alguma coisa de bom para o mundo, a gente tem que se esforçar para selecionar aquilo que entra, porque senão, né, que nem disse Jesus, né, não é aquilo que entra na boca do homem que causa, né, mas é o que sai, senão a gente só vai exteriorizar coisa ruim. Então, quando nós fomos, né, acionados aí pelo mal, né, pelas más notícias, pelo escândalo, né, por tudo isso que é negativo, que isso pare em nós, que a gente pelo menos não passe adiante, né?
E pelo menos assim a gente vai conseguir ser um fator de soma para as pessoas. E as pessoas vão notar isso. E por causa de nós, ainda que sejamos uma microgota no oceano, a vibração do planeta vai estar um pouquinho melhor. E se todos começarem a fazer isso, nós teremos um mundo de regeneração. Porque o que é um mundo de regeneração? É quando cada um de nós reformar tudo que está aqui dentro, né? Então, o mundo de regeneração não é algo externo, é algo que vem de dentro. E é por isso que essa parte da mudança é tão complicada. Porque eu, Fred, estou brigando com todos os meus outros Freds que me precederam, né, das outras encarnações. O Fred vaidoso, egoísta, o assassino, o aproveitador, né? E ainda que isso venha de uma maneira mais abafada, graças a Deus, mas isso ainda existe. Então é por isso que Paulo dizia, né? Eu quero, o mal eu não quero fazer e ainda faço. O bem que eu gostaria de fazer, este eu ainda não faço. Mas ele falou o quê? Ainda. Então, por isso que eu disse que nós precisamos estar. É como se você entrasse no mar, né? Sabe quando você entra no mar e assim a água já passou da cintura, está quase no peito? É assim que a gente tem que estar imerso no Evangelho. Ou seja, sempre escutando, sempre lendo, porque a quantidade de porcaria que a gente tem ainda dentro de nós é grande, né? E para revolver tudo isso leva tempo. E daí, quando a gente começa esse processo, a gente vê que a gente consegue melhoras razoáveis, né? Melhoras progressivas, né? No dia a dia. A Ilane que o diga aí. Tenho muito a melhorar ainda, mas eu vejo que a cada dia eu consigo um pouco mais. Tem dia que eu ainda piso na bola, escorrego, né? Dou uma de egoístão, falo algo que não devo. Mas isso por quê? Porque em casa é o nosso maior desafio. Você ser bom lá fora, né? Para inglês ver, para os outros ver, quando ninguém sabe o que se passa na sua mente, é mais fácil. Agora em casa é que o bicho pega. Em casa é que em casa você não tem máscaras, né? Você é você. É o que a sua filha vê, o que a sua esposa vê. Então, e essas pessoas te conhecem com profundidade. Então você não consegue enganá-las. E é isso que torna tão difícil, às vezes, mudar. É que quando você percebe, você já fez. Mas nada como um dia atrás do outro. E é isso que Jesus nos conclama, porque ele não veio, né? Ele não veio para Chico Xavier, para Madre Teresa de Calcutá, para o Buda. Ele não veio para essas pessoas. Ele veio para nós. Para nós que temos as nossas dificuldades e para aqueles ainda que estão mais atrás de nós ainda, né? Que ainda nem sequer despertaram. Ele veio para todos nós, para que todos nós tenhamos essa felicidade que não está nas coisas, não está nas pessoas, mas está no bem que a gente consegue fazer todos os dias. Então, eu convido vocês, eu convido todos nós a termos compaixão, primeiro com relação a nós, porque é difícil às vezes você enxergar o quanto te falta, mas é bom você saber que você já reconhece isso e vê que você tem ainda
terá ainda um caminho luminoso pela frente. Comentários finais, antes de eu chorar aqui e aparecer no vídeo. Você me fez lembrar de um ditado que fala assim: quando em seu coração reina a paz, da menor casa um palácio se faz. É bem ilustrativo, não, Fred? Nós temos que perseverar na busca da tranquilidade, da paz e do exercício do bem, né? E da fraternidade. É isso que é o nosso objetivo primordial e existencial nesse mundo, né? Obrigado, meu irmão. Algum comentário final antes de a gente passar para as vibrações? Não. Vamos então nos ligar ao nosso amigo maior, Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos em nome dele. E aqui ele está, por todos os espíritos benfeitores que estão na casa de cada um de nós, fazendo esse trabalho maravilhoso que não só nos envolve, mas todos aqueles que são trazidos às nossas casas para ouvir essas palavras tão necessárias a eles quanto a nós. E vamos pedir àqueles que estão em mais sofrimento, os nossos amigos espirituais, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Que todos eles sejam amparados. A Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que eles possam receber essas vibrações de carinho, de amor, para que eles possam ser resgatados e amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos, vai se instalando pela porta de trás da mente, vai sendo soprada, alimentada. Que todos esses irmãos e os seus inimigos, também chamados de obsessores, que foram seus afetos do passado, sejam todos envolvidos em vibrações de paz, de amor e de perdão. E que agora cada um de nós possa pensar nas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material, espiritual e moral, lembrando que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo o que queremos, nem tudo o que desejamos é bom para nós. E como um Pai amoroso, Deus só nos concede aquilo que é para o nosso aproveitamento dessa vida, para que possamos crescer como seres humanos que somos, para que possamos florescer onde fomos plantados. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas autoridades, os mais diversos níveis de governo, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam ser auxiliados a restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que fazem a caridade sem se mostrar, sem ser manchetes dos jornais. Também pelos centros espíritas,
templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E agora? Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que consigamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, adquirindo a cada passo do caminho a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala. E assim fazendo, co-construindo o mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Os nossos esforços diários, constantes, envolvidos no mar do Evangelho, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila, depois Rubem, prece final, obrigado. Desculpa, tinha travado meu celular. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Boa noite.